aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Pronto, só por aí. Essa aí é a primeira mensagem angélica. Diz o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Quem foi que fez? Quem é criador de todas as coisas? Deus. Então, aí fala, a mensagem fala que nós devemos adorar a Deus, certo? Segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro. Só um instante. O segundo anjo, ele fala sobre... Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Satanás, ele tem total interesse que você não siga a palavra de Deus no seu contexto real que tem na Bíblia. Por exemplo, olha só. Quando Deus disse para Eva e para Adão, disse assim, vocês não se aproximem e, na verdade, vocês não comam do fruto da árvore proibida, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. E aí Eva foi lá para perto da árvore e viu lá uma cobra, uma serpente comendo o fruto que Deus disse que não era para comer. E ela já ficou espantada, porque a cobra estava comendo e estava viva, né? Não tinha morrido, que Deus queria morrer. E aí quando ela se aproximou, a cobra começou a falar, a serpente que era Satanás. E Satanás disse assim para ela: Deus disse para vocês que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Deus tinha dito isso? Não, Deus tinha dito que não poderia comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele começou a enganar a Eva. Aí disse assim: Eva, você pode comer, se você vai comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal, certo? E você não vai morrer. Deus disse para Eva que ela ia morrer, e de Satanás, através da serpente, disse para Eva que ela não iria morrer. Quem foi que a Eva acreditou? Em Deus ou em Satanás? Na serpente? Na serpente. Porque Satanás até hoje, ele utiliza de engano dentro das igrejas também para poder fazer com que nós não sirvamos a Deus, certo? E aí Eva comeu e passou a existir a morte no planeta Terra por conta da desobediência. Gente, só esclarecendo algo para vocês. O pecado de Eva não foi comer o fruto, certo? O pecado de Eva foi desobedecer a Deus, porque Deus disse para ela não comer do fruto. E ela comeu e desobedeceu a Deus e caiu em pecado. Então, nós precisamos entender aqui a palavra de Deus fala, para a gente saber qual é a vontade dele e não desobedecer. Porque se a gente desobedecer, a gente vai cair em pecado, certo? O terceiro, por favor. Culto ao ar livre, noite do dia 11 de abril de 2025. Este é o professor Fernando Veras. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Lê só a primeira parte aí, desse texto. Se alguém adora a besta e a sua imagem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Satanás se colocará pessoas que pregam contrário ao que a palavra de Deus ensina, certo? E vai fazer com que as pessoas a adorem, tá? E como é que você vai saber, Úrsula? Como é que você vai saber, Fábio?
se o que a pessoa está pedindo para você fazer está de acordo com a vontade de Deus ou não. Ele vai usar a Bíblia, esse falso sistema vai usar a Bíblia para mostrar para você que você deve fazer algo que a Bíblia não ensina. Como é que nós vamos saber se é verdade ou não? Nós precisamos de estudar a Bíblia. Gente, deixa eu dizer outra coisa para vocês. A leitura da Bíblia, quem nos faz entender o que está escrito aqui na Bíblia, não é o meu grau de instrução. Não é se eu tenho ensino médio, não é se eu tenho ensino superior, ou se eu sou muito inteligente, se eu sei falar bem. Não é isso que vai fazer eu entender a Bíblia. O que vai fazer eu entender a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que eu seja uma pessoa que saiba ler bem pouco, o Espírito Santo de Deus pode me fazer entender a Bíblia. Basta eu ler e pedir a Deus que me ajude a entender. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, porque os sábios ele não entende, porque precisa do Espírito Santo para poder entender a Bíblia. Então nós não podemos usar de desculpas que a gente não lê a Bíblia porque a gente não entende, porque qualquer pessoa é capaz de estudar a Bíblia desde que tenha o auxílio do Espírito Santo de Deus, certo? Então vai se levantar um sistema religioso fazendo com que as pessoas adorem esse sistema, e esse sistema não é da vontade de Deus. E essa igreja de Deus, a igreja de Deus, ela tem a característica de apresentar essas três mensagens angélicas, que nós lemos em Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 12. Pode passar? Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização mundial, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. E este é o professor Fernando Veras. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, capítulo 14. Não é Apocalipse, é Mateus, capítulo 24, versículo 14. Culto ao ar livre acontece exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Ouçamos a professora Andresa. Este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso era pregado aonde? Em todo o mundo. Então, uma das características de Deus é que essa pregação dessa igreja será a nível de todo o mundo, certo? De todo o mundo que será pregado. E aí, gente, nós vamos passar para o próximo ponto. Pode passar? Bruno? Neto? Pode passar? Nós vamos ver, olha só, que tem a igreja visível, que é o povo remanescente. Gente, todas essas características que eu apresentei para vocês, a igreja que eu faço parte, que é a igreja adventista do sétimo dia, prega. Todas essas características, os mandamentos, o espírito de profecia, as três mensagens angélicas, nasceu de um movimento profético, tem a pregação em todo o mundo, certo? Nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo adventista, quem é da igreja adventista do sétimo dia, se chama adventista, certo? Isso quer dizer que todo adventista vai ser salvo? Não quer dizer isso. Nós fazemos parte da igreja de Deus, nós temos todas as características da igreja de Deus, mas não é o fato de eu ser batizado nessa igreja que eu vou me salvar, porque eu preciso o quê? Seguir esses ensinamentos. Eu preciso pregar esses ensinamentos e preciso segui-los. Preciso também fazê-los, certo? Então existe a igreja visível de Deus, que nós pregamos isso, porém nem todo mundo que se batiza nessa igreja será salvo, porque muitas pessoas, como em todas as igrejas, não seguem aquilo que ensina. Mas nós também temos a igreja invisível de Deus. Qual é a igreja invisível de Deus? São os fiéis a Deus que estão em todas as igrejas. Nós, adventistas do sétimo dia, nós nos consideramos a igreja de Deus na terra, mas nós sabemos também
porque nem todos os adventistas irão ser salvos e muitas pessoas, mais do que os membros da igreja adventista no mundo, serão salvas porque elas farão parte da igreja de Deus. Muitas delas não têm o conhecimento que vocês têm, que nós acabamos de ler. São pessoas sinceras. Olha só o que o texto fala, pode passar, que é o último texto da noite. João capítulo 16, João capítulo 10, versículo 16. João 10, capítulo 10, versículo 16. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Vamos ouvir agora a professora João 10, capítulo 16, é o último texto que nós vamos ler nessa noite. João 10,16 diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor, porque existem ovelhas do Senhor Jesus Cristo que vivem em outro aprisco. E a minha oração e o meu desejo é que hoje todos vocês decidam fazer parte da igreja de Deus aqui na terra. Por quê? Gente, porque esse mundo ele não tem solução. É só tristeza, sofrimento, dor e morte. O que Deus tem preparado para nós é muito superior e nós devemos entrar em uma igreja onde as pessoas servem a Deus e seguem aquilo que a Bíblia ensina, sabendo que em todas as igrejas existem povo de Deus, tá? Aí a pergunta é: você quer fazer parte do povo de Deus aqui na terra? Você quer ser uma pessoa salva? Eu espero que você realmente aceite a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas para ser pessoas salvas em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos, para nós pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a tomarmos essa decisão. Senhoras e senhores, portanto, concluída mais uma retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente aqui na Rua Luiz apresentamos aqui as características que a tua palavra fala da igreja de Deus aqui na terra. E nós entendemos, Senhor Deus, que a igreja adventista é a tua igreja aqui na terra, é o povo remanescente, é o povo que tem a responsabilidade de pregar para as outras pessoas a tua vontade, como nós devemos obedecer e fazer. Mas nós entendemos também, Senhor Deus, que todos os membros da igreja adventista precisam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador todos os dias, fazer a tua vontade e assim sermos salvos. Porque se nós não fizermos isso, não é o fato de nós estarmos na igreja que nós iremos nos perder, e iremos nos salvar. Nós também entendemos, Deus eterno, segundo a tua palavra, que existem ovelhas que fazem parte do teu rebanho, que fazem parte de outro aprisco, mas que no momento certo todos irão se juntar em um único movimento que vai ser a igreja de Deus aqui nessa terra. Eu te peço, Senhor Deus, que todas as pessoas que estão aqui sentadas, na verdade estão aqui em pé, nessas cadeiras, que nós possamos, por tua graça, sermos salvos e fazermos parte do teu povo aqui nessa terra. Por isso, Pai querido, trabalha em nossos corações de maneira poderosa através do teu Santo Espírito, nos convencendo e nos convertendo a fazer a cada dia a tua vontade. Nos abençoa, Senhor Deus, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Palmas para Jesus Cristo. Amém. Estamos todos convidados a tomarmos ali a sopa, né, que a Ruth trouxe, que nós sejamos abençoados pela graça do Senhor Jesus. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e também a oração, né, através do professor Fernando Veras. E agora vamos à sopa mais gostosa do universo. Valeu, Jesus!